Olá, equipe do Jesus Diário por aqui, e que bom que estamos juntos para mais essa análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que é, olha, um verdadeiro campo de treinamento para a nossa fé, Mateus 16. Bora lá descobrir como esses mandamentos de 2000 anos atrás ainda mexem e muito com a gente hoje. Certo? Vamos direto ao ponto. Pode parecer um texto antigo, sabe? Coisa de museu. Mas a verdade é que Mateus 16 fala diretamente com o nosso mundo de hoje. Os dilemas que os discípulos viveram, pressão social, ensinos falsos, a briga com o próprio ego, são exatamente os mesmos que a gente encara. Só mudou a embalagem. E é por isso que esse capítulo é tão potente. Ele não é só um livro de história empoeirado. Pensa nele mais como um manual de sobrevivência, sabe? Um guia prático para viver uma fé que rema contra a maré do mundo. Uma fé que vai exigir coragem, discernimento e, principalmente, entrega total. Então vamos começar pela primeira parte, confissão e discernimento. Aqui Jesus coloca na mesa dois testes que acontecem assim à luz do dia, no palco da vida, onde a nossa fé é colocada à prova na frente de todo mundo. O primeiro mandamento sai da boca de Pedro. E, gente, isso aqui não é só uma frase bonita, é a declaração, a base de tudo sobre a qual a fé cristã foi construída. Dizer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Parece simples de falar, né? Mas, e viver isso na prática? E aqui que o bicho pega hoje em dia. A gente vive sob essa pressão social absurda, o medo de postar algo sobre fé e virar piada, ou pior, ser cancelado. Só que a resposta da Bíblia é direta, sem rodeios. A confissão pública faz parte do pacote da salvação. É uma tensão real, né? Entre querer ser aceito pela galera e ser fiel a Deus. Agora, vamos ao segundo mandamento. Jesus usa uma metáfora genial aqui. Cuidado com o fermento. E não, ele não estava dando uma dica de padaria. O alerta era para algo bem mais perigoso. E o que é esse tal de fermento? São as ideias erradas, os ensinamentos falsos. O perigo do fermento é que você só precisa de um pouquinho para estragar a massa toda. Ele se espalha quietinho, de fininho, e muitas vezes vem disfarçado de coisa boa, tipo uma nova sabedoria ou um conceito de amor mais moderno. Hoje, esse desafio é gigante. Parece que a gente vive na era das fake news espirituais. Sabe, aquelas ideias que soam tão bem, que falam de amor, liberdade, mas que no fundo torcem a verdade do Evangelho. A resposta que a Bíblia dá: não engula tudo. Teste, examine, compare com a palavra. O discernimento é como um antivírus para a nossa alma. Ok, saindo um pouco dos desafios externos, a gente entra agora na segunda sessão. O foco muda e vai para dentro, para as batalhas que a gente trava aqui, ó, no nosso coração. O tema é a cruz e a alma. Essa frase aqui, uau, talvez seja o chamado mais contrário à nossa cultura que existe. Negar a si mesmo. No mundo que grita, siga seu coração, você em primeiro lugar, Jesus chega e propõe exatamente o caminho oposto, o caminho da renúncia. O contraste é gritante. A nossa cultura é a do conforto, do prazer para ontem. Sacrifício virou palavrão. Mas a lógica do reino de Deus é outra. Renunciar não é castigo, é a maior prova de amor que se pode dar. É dizer com a própria vida, Cristo, o Senhor vale mais do que tudo que eu quero. E aí, como se não bastasse, Jesus lança a pergunta definitiva, daquelas que param nosso mundo e fazem a gente repensar tudo. É uma pergunta sobre o que tem valor de verdade, sobre prioridades, sobre o que sobra quando todo o resto acaba. Vamos fazer uma pausa aqui. Um segundinho. Pensa de verdade. O que vale mais? O sucesso? A carreira? O reconhecimento? A conta bancária? O mundo inteiro na sua mão? Ou a sua alma? A resposta de Jesus é cristalina. A alma tem um valor que dura para sempre, um valor que nenhuma conquista nesse mundo pode comprar. Um investimento de verdade, o tesouro que não enferruja, esse a gente não junta aqui, a gente manda para o céu. Isso muda completamente nossa definição de sucesso. Bora para nossa terceira sessão. Se até agora a gente olhou para fora e para dentro, agora vamos olhar para cima e para frente. O tema é revelação e recompensa. É sobreviver debaixo de uma autoridade maior, com os olhos numa esperança eterna. Lembra daquela super confissão do Pedro? Então, olha só a resposta de Jesus para ele. Ele deixa claro: Pedro, essa ficha não caiu por causa da sua inteligência ou da sua lógica. Foi um presente do céu. Isso nos ensina algo fundamental. A fé não é baseada em achismo, é baseada numa verdade que o próprio Deus revela para a gente. Então,
Por que às vezes parece tão difícil ouvir essa voz de Deus? É uma escadinha. Primeiro, a falta de intimidade. A vida fica barulhenta demais, cheia de distrações. Isso leva ao segundo degrau. A gente passa a depender só da nossa própria cabeça, da nossa razão. E o resultado? A gente perde a sensibilidade, sabe? A gente não consegue mais distinguir a voz de Deus no meio de tanto ruído. E para fechar, Jesus traz o último grande mandamento do capítulo: a certeza de que um dia haverá uma prestação de contas. Ele não deixa nenhuma dúvida de que o que a gente faz aqui tem peso de eternidade. Vai ter um dia de balanço, um momento em que tudo o que fizemos será pesado. Isso bate de frente com aquela mentalidade do viva o momento a qualquer custo. A nossa cultura incentiva um foco total no agora, como se não existisse amanhã. A perspectiva da Bíblia é o oposto. Ela diz que viver com os olhos na eternidade muda radicalmente o jeito que vivemos hoje. Cada escolha ganha um peso diferente. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. Depois de ouvir tanto sobre desafios, pode até parecer que seguir a Cristo é um fardo, né? Mas é aqui que está a grande virada, o plot twist, o desafio libertador. E aqui está o grande paradoxo. Sim, esses mandamentos nos desafiam. Eles nos empurram para fora da nossa zona de conforto. Mas o objetivo deles não é nos prender. Pelo contrário, é nos libertar. Libertar do medo do que os outros pensam, libertar do engano, do egoísmo, dessa tirania de viver só pro agora. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando aí dentro. Num mundo que ama o que é superficial, o que é rápido, o que é passageiro, como é que a gente vive, na prática, uma fé de verdade? Uma fé profunda, autêntica, baseada nesses princípios de Mateus 16. A resposta para essa pergunta, bom, essa é a jornada da nossa vida.